A NR1 passou recentemente por algumas alterações que estão obrigando as empresas a, até maio de 2026, incluir a saúde mental no seu programa de gerenciamento de riscos. Nesse vídeo eu vou explicar o que muda, o que importa realmente e quais são os pontos decisivos para garantir conformidade nas empresas. O que é a NR1? Para que serve a NR1? A NR1, ou a Norma Regulamentadora número 1, é o pilar fundamental que rege a segurança e a saúde no trabalho em todas as organizações brasileiras. Ela é carinhosamente chamada de norma-mãe, porque ela estabelece as diretrizes gerais e os requisitos para o gerenciamento de riscos que todas as outras normas mais específicas devem seguir. Ela obriga todas as organizações e órgãos públicos que têm empregados regidos pela CLT a adotarem medidas de prevenção. A NR1 serve para instituir o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é um processo contínuo de gestão que consiste em identificar e avaliar os riscos ocupacionais, a planejar medidas de prevenção e de mitigação desses riscos, a monitorar a eficácia das medidas que foram adotadas e a ajustar e melhorar continuamente essas ações, para garantir que os cuidados com a segurança e com a saúde do trabalhador estejam sempre evoluindo e transformando a prevenção numa cultura permanente, não num evento isolado. Esse processo de gestão, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é materializado no Programa de Gerenciamento de Riscos, que é conhecido também como PGR. E é importante eu explicar já desde já que o PGR não tem um formato rígido, não tem um modelo único definido pelo governo, mas é um documento obrigatório onde a empresa deve consolidar dois componentes principais. O inventário de riscos, onde são registrados todos os riscos que foram mapeados, que foram identificados, e quem são os trabalhadores que estão expostos a cada um dos riscos, e o plano de ação, onde são definidas as medidas de prevenção, os cronogramas e os responsáveis por mitigar esses riscos. E o que é que mudou recentemente? A mudança mais significativa e recente aconteceu no dia 27 de agosto de 2024, com a publicação da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 1419. Essa portaria alterou o capítulo 1.5 da NR1, incluindo expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, no gerenciamento de riscos ocupacionais. Até então, até essa mudança na NR1, as empresas focavam quase que exclusivamente nos riscos físicos, químicos e biológicos. Ou seja, a norma ela já exigia o gerenciamento de todos os riscos. Mas mesmo assim ainda tinha assim, uma zona cinzenta em torno da saúde mental. Então agora, fatores como sobrecarga mental, estresse crônico, assédio moral, assédio sexual, esses fatores devem constar obrigatoriamente agora no Programa de Gerenciamento de Riscos das empresas. Quando a NR1 foi alterada, em 2024, a previsão é que essas novas regras entrariam em vigor em maio de 2025. Mas depois de toda uma negociação entre empresas, governo e sindicatos, em maio de 2025 foi publicada uma outra portaria, a portaria 765, que prorrogou até maio de 2026 o início da vigência dessa nova redação da NR1. Então esse período adicional tem um caráter assim estritamente educativo e orientativo, para que as empresas tenham tempo para se adaptar sem sofrerem multas imediatas. E é importante a gente entender que essa atualização na NR1 ela não está acontecendo no vácuo. Ela faz parte de um movimento legislativo maior para proteger a saúde mental do trabalhador. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente a síndrome de burnout como uma doença ocupacional e reforçou a necessidade de as empresas olharem para esse fenômeno, que é o esgotamento profissional. Em dezembro de 2022, a Lei 14.457 alterou as regras da CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e que passou com essa lei a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Essa lei obrigou as empresas a criarem regras de conduta contra o assédio sexual e também outras formas de violência, e também de estabelecer canais de denúncia voltados para esses temas. Em março de 2024, a Lei 14.831 instituiu o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, que é um selo que o governo federal concede para as empresas que adotam boas práticas de bem-estar
de transparência e de apoio psicológico para os trabalhadores. Então vamos lá, o que são esses fatores de risco ocupacionais relacionados ao trabalho, que foi incluído agora na NR1? Diferente de um risco físico, como por exemplo o ruído de uma máquina, que pode ser medido por um aparelho, os riscos psicossociais frequentemente são chamados de riscos intangíveis. Eles não são facilmente visíveis com equipamentos. E eles só podem ser medidos através do diálogo, da observação do ambiente e da percepção do próprio trabalhador. Mas eles são sentidos pelas pessoas e podem gerar transtornos mentais, como ansiedade, angústia, depressão, estresse crônico e burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Esses riscos psicossociais, eles têm esse nome psico porque afetam o trabalhador através da sua mente, a psique, e sociais porque a origem desses riscos está nas interações humanas e na estrutura da empresa. Eu vou abrir um parênteses aqui que eu acho que é importante para você. Que um ponto decisivo para a segurança jurídica das empresas é que a NR1 ela foca só nos riscos relacionados ao trabalho. São as condições de trabalho que derivam diretamente da forma como o trabalho é organizado, gerido e concebido pela empresa. Quer dizer que se um colaborador está sofrendo por problemas familiares ou questões externas que não têm uma relação com a empresa, isso não entra no gerenciamento de riscos ocupacionais, mesmo que a empresa possa oferecer esse apoio de forma voluntária. E quais são os fatores de risco psicossociais, de que trata a NR1? Eu fiz uma análise, fiz um levantamento e pela minha própria experiência também com as empresas, eu identifiquei 14 principais riscos psicossociais que você deve olhar, que você deve considerar no seu radar. Então, primeiro, excesso de demanda ou sobrecarga. O que isso envolve? Jornadas exaustivas, volume de tarefas que é superior ao tempo disponível ou à capacidade da pessoa, ritmos de trabalho que são intensos demais e metas que são abusivas ou inalcançáveis. 2. Baixa demanda ou o que a gente chama também de subcarga. É o trabalho de menos. É a falta de desafios, que pode fazer com que a pessoa se sinta irrelevante para a empresa e desenvolva um sentimento de que ela é inútil. 3. A falta de autonomia, quando o trabalhador tem pouco poder de decisão sobre como ele realiza as atividades dele ou sobre o ritmo de trabalho dele. 4. Falta de apoio dos superiores ou dos colegas da realização do trabalho. 5. Falta de reconhecimento. A falta de valorização, seja financeira ou simbólica, pelo esforço realizado pela pessoa. 6. Ambiguidade ou conflito de papéis. A falta de clareza sobre quem faz o quê e as reais responsabilidades de cada colaborador. 7. Relacionamentos conflituosos, que são problemas de comunicação interpessoal, conflitos e um clima de competitividade excessiva no trabalho. 8. Assédio moral ou sexual ou qualquer forma de violência no trabalho. 9. Discriminação, que é qualquer tipo de tratamento desigual baseado em gênero, em raça, ou qualquer outro tipo de característica pessoal. 10. Insegurança laboral, que é quando a pessoa sofre um medo constante de ser demitida ou tem uma incerteza sobre o futuro dela dentro da organização. 11. Mudanças organizacionais que são feitas sem planejamento ou sem uma comunicação adequada. 12. Isolamento social, que é relevante especialmente para quem trabalha em home office, em postos isolados ou com poucas interações com outras pessoas. 13. A hiperconectividade, que é a exigência que a pessoa esteja sempre online e disponível, ignorando o direito que ela tem à desconexão. E 14. Condições de conforto inadequadas, ruído excessivo, iluminação deficiente no local de trabalho ou temperaturas extremas também afetam o psicológico do trabalhador. E o que a sua empresa pode fazer para prevenir e para mitigar esses riscos? Que ações práticas que você pode levar para a sua empresa? Eu fiz uma brincadeira rápida com uma inteligência artificial e preparei um documento com algumas ideias de ações que podem ser feitas para atacar cada um desses problemas, cada um desses riscos que eu acabei de mencionar. E nessa análise eu separei o que pode ser feito pela empresa como um todo ou pelo RH e o que pode ser feito pela liderança, que são questões mais comportamentais, mais operacionais do dia a dia. Então esse material está disponível, eu vou colocar aqui um link aqui na descrição do vídeo, você pode fazer download e ler com calma, tem algumas boas ideias. Então ao mesmo tempo eu quero te dar um incentivo e um alerta. O incentivo para que você use essas ferramentas, que eu acabei de usar, por exemplo, para ter ideias, para pensar em possibilidades, mas ao mesmo tempo eu quero te dar um alerta, que essas ações de prevenção e de mitigação devem ser analisadas caso a caso.
Talvez um desses riscos que eu acabei de mencionar, ou uma das ideias de ação desse documento que você vai baixar, sejam exatamente o que você precisa trazer para sua empresa, que vai ter um alto impacto sobre a saúde mental das pessoas, sobre o bem-estar, e que tem tudo a ver com o seu setor, com as condições de trabalho da sua população. Ou pode ser que essa ideia simplesmente não se aplique para sua empresa, e seja outra coisa, ou outras coisas que você precise olhar, que você precise cuidar no seu contexto. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender melhor isso que eu estou te dizendo. Então a pergunta principal que eu imagino que você esteja nesse momento é assim: como garantir conformidade? O que eu preciso fazer na segunda-feira? Quais são os próximos passos? Então vou trazer para você 4 pontos decisivos para garantir a conformidade nas empresas. O primeiro é a inclusão dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. A empresa precisa, obrigatoriamente, incluir no seu programa de gerenciamento de riscos a identificação, a avaliação e o controle dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Se tiver uma fiscalização, ela vai verificar se a empresa possui 2 documentos vivos: o inventário de riscos, que lista os fatores geradores de riscos para a saúde mental, e o plano de ação, que contém os cronogramas, os responsáveis e as medidas de prevenção concretas que estão sendo tomadas. E é importante destacar que o programa de gerenciamento de riscos, ele só cumpre a função dele se ele deixar de ser um documento de gaveta e passar a ser um guia que é conhecido por todos na empresa. O que isso quer dizer? Que a transparência e a disponibilização dessas informações para todas as pessoas interessadas não são só uma boa prática de gestão, mas são um requisito obrigatório para garantir a conformidade com a NR1. Segundo ponto, a capacitação no contexto da saúde mental. A NR1 ela já funcionava como um guia geral para todos os treinamentos de segurança da empresa, mas a atualização, que teve recentemente, exige que a empresa ofereça para os líderes e para todos os colaboradores para reconhecer precocemente sinais de estresse, de sobrecarga, de burnout, tanto em si mesmos quanto nas outras pessoas, a compreender as medidas de prevenção que estão sendo adotadas pela empresa para proteger a saúde mental das pessoas e saber utilizar os meios de escuta e de acolhimento que estão sendo oferecidos pela empresa antes que o sofrimento se torne uma crise. Terceiro ponto, também decisivo, são as estratégias de escuta. São os meios que a empresa pode encontrar para oferecer para as pessoas um espaço de escuta, que as pessoas possam se manifestar, que as pessoas possam se expressar. Então, vou dar alguns exemplos que podem ser muito úteis para a sua empresa. O canal de acolhimento, que é diferente do canal de denúncia, que desde 2022 já é exigido das empresas que têm CIPA. O canal de acolhimento é um canal seguro e confidencial que permite para o colaborador relatar um sofrimento mental ou qualquer tipo de risco antes que isso vire uma crise de burnout ou uma ação judicial. Esse canal serve como um instrumento tanto de apoio emocional para as pessoas quanto para a identificação de fatores de risco. Esse canal de acolhimento ele é uma medida bem recomendável, especialmente em setores que têm uma alta incidência de adoecimento mental, como empresas de teleatendimento, instituições financeiras e estabelecimentos de saúde. Então a criação desses canais independentes são muito recomendadas pelos especialistas, porque além de ter um benefício para a saúde mental e para a identificação dos riscos, ele serve para demonstrar para a fiscalização, de uma forma bem evidente, que a empresa tem mecanismos reais de diálogo e de suporte. Outra estratégia de escuta é a pesquisa de clima, que eu imagino que você já conheça, e que tem algumas variações que você pode usar na sua empresa. Tem um modelo mais tradicional, que é uma pesquisa anual ou bianual, que usa um questionário mais longo para uma análise mais detalhada do ambiente, que cobre vários fatores da experiência do empregado. Tem um outro tipo de pesquisa que é chamado também de pesquisa de pulso, que é uma pesquisa mais contínua, que pode ser feita assim semanalmente, mensalmente, ou a cada 3 meses, a cada 6 meses, e que hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível, está muito mais fácil fazer isso. A gente não precisa esperar ter a pesquisa anual para poder medir algum aspecto mais urgente que a gente queira medir. A gente pode fazer uma pesquisa assim, com uma parte específica da organização, com um setor específico, sobre um tema específico. Então você pode fazer uma pesquisa de pulso para monitorar questões específicas dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, questões relacionadas à saúde mental das pessoas, para monitorar se a liderança está sendo abusiva, se a carga de trabalho está sendo excessiva, e assim por diante, né? Todos os aspectos que a gente já falou.
Então esse formato de pesquisa permite assim, um feedback mais rápido, um feedback mais contínuo da percepção das pessoas em relação à sua experiência no trabalho. E tem um outro formato também de pesquisa de clima, que são os grupos focais. É quando a gente junta uma equipe, um número de colaboradores numa sala e tem uma conversa com as pessoas. Uma conversa aberta, com perguntas abertas, onde a gente ouve as pessoas. Então, diferente de um questionário estruturado, que é mais quantitativo para estabelecer métricas, índices, estatísticas, é o que a gente chama de pesquisa qualitativa, onde a gente realmente captura percepções, opiniões, como é que as pessoas estão se sentindo em relação à sua experiência no trabalho. Então, dependendo do momento, dependendo do contexto, dependendo da estratégia da sua empresa, pode ser interessante fazer um mix, né, desses diversos formatos de pesquisa de opinião dos empregados. E tem uma terceira estratégia de escuta, que é bem parecida com esse grupo focal que eu falei, que são as rodas de conversa. Especialmente em empresas que têm mais pressão, né, que as pessoas estão mais sujeitas a riscos de adoecimento mental, pode ser muito proveitoso fazer essas rodas de conversa. São grupos, né, facilitados por pessoas, por consultores, por mediadores, por facilitadores experientes em facilitação de grupos, para oferecer um espaço de troca, de compartilhamento, onde as pessoas possam se expressar, possam desabafar, possam dizer como é que elas se sentem. Isso pode ter um efeito muito benéfico no emocional das pessoas. Elas sentirem que não estão sozinhas. Só delas poderem expressar como elas se sentem, isso já reduz, já dá uma descompressão emocional, já reduz a carga emocional que elas estão sofrendo. E além disso, a gente pode, a partir dessas conversas, obter também insights, obter informações do que as pessoas estão vendo, de oportunidades de melhoria na empresa, dos riscos que elas estão enxergando, que elas percebem na empresa os riscos à saúde mental delas. E com essas informações, né, a gente conseguir coletar essas informações para tomar decisões, para planejar ações de melhoria. Então, todas essas estratégias de escuta que a empresa possa oferecer, né, para os colaboradores, elas servem dois propósitos. Tanto o suporte emocional, poder permitir que a pessoa coloque para fora, e só isso já é um bem enorme para algumas pessoas, quanto a identificação dos gatilhos, dos riscos organizacionais, das oportunidades de melhoria para a saúde mental e para o bem-estar das pessoas. Agora eu vou te trazer um ponto bem estratégico. Assim, se você está preocupado só em fazer o beabá, o básico, o mínimo necessário para garantir a conformidade à lei, para evitar multas, então talvez você não precise ouvir o que eu vou te dizer agora. Mas se você quiser usar a inteligência nesse trabalho de prevenção e de mitigação dos riscos psicossociais para otimizar o recurso da sua empresa, para realmente ter o efeito que você deseja na saúde mental e no bem-estar das pessoas, eu vou te dar duas dicas que são consultivas, que são dicas de consultoria, que você pode buscar através de uma consultoria. Uma é a compreensão do problema. Então, eu vou te dar um exemplo. Digamos que você identifique, por uma pesquisa de clima ou por alguma ferramenta de avaliação, que existe um problema na sua empresa relacionado à sobrecarga de trabalho. Aí você vai lá, sem dedicar o esforço necessário para compreender o problema, né? E você cria um programa de bem-estar, você cria uma sexta-feira livre, você cria um dia do aniversário flexível, você cria uma nova política que obriga os gestores a forçarem as pessoas a não fazerem mais do que 2 horas extras por dia. Ou seja, você vai lá e cria uma solução para um problema que você não entendeu em profundidade. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender do que eu estou falando. Uma vez eu atendi uma empresa de fabricação de elevadores. E o pessoal da área da manutenção da empresa reclamava muito da sobrecarga de trabalho. E aí a gente foi lá, né, equipe de consultores, e foi investigar o que está por trás dessa sobrecarga de trabalho. Por que as pessoas se sentiam sobrecarregadas? Qual que era o problema? E aí tem toda uma investigação que a gente faz, que é buscando as causas raiz. O porquê das coisas, o que está por trás dessa sobrecarga. E aí a gente descobriu que o material que estava sendo usado para fabricar os elevadores estava sendo de baixa qualidade. A empresa tinha passado por um processo de redução de custos alguns anos antes e tinha colocado uma pressão muito grande sobre a área de compras, colocando metas
bem exigentes sobre a área de compras para que reduzisse os custos com a compra de material. E aí qual que era a consequência disso? Os produtos eram feitos com material de baixa qualidade e davam muita manutenção. E os clientes reclamavam e reclamavam e reclamavam porque os elevadores davam muito problema dentro dos prédios, dos condomínios, dos shopping centers. E a equipe de manutenção se estressava muito, porque ela ia, ouvia a reclamação do cliente, ela sabia que o problema era a qualidade do material que tinha sido usado na fabricação, e elas não tinham o que fazer. E elas eram cobradas, elas tinham metas a cumprir, e elas não conseguiam atender satisfatoriamente os clientes, porque o material era de baixa qualidade. Outro exemplo, uma empresa de fertilizantes, em que o pessoal do comercial reclamava da sobrecarga também. E a gente foi conversar com essas pessoas, foi entender o que era essa sobrecarga, o que eles estavam vivenciando, o que eles estavam chamando de sobrecarga no trabalho. E aí a gente descobriu que eles tinham que viajar muitas horas por dia, às vezes 4 horas, 6 horas na estrada, para visitar um cliente, pegando estrada debaixo do sol quente e dentro de um carro sem ar-condicionado. E aí quando a gente envolveu essas mesmas pessoas que estavam reclamando da sobrecarga num processo de análise do problema, num processo de identificação de possíveis soluções para aquele problema, a gente viu que não adiantava, assim, não é que não adiantava, mas não era questão de diminuir a carga horária, não era questão de dar dias extras de folga. Não, era uma coisa simples, era melhorar as ferramentas de trabalho. No caso, sendo mais específico, dando um carro com ar-condicionado para eles trabalharem. Isso faria toda a diferença na experiência do trabalho, na qualidade de vida enquanto eles estão trabalhando. Então percebe como entender o problema faz toda a diferença na estratégia de como realmente trabalhar sobre a redução, sobre a mitigação, sobre a prevenção desses riscos psicossociais. Então, qual que é a moral da história, né? O que eu estou tentando trazer para você? É que você não deve sair definindo ações de melhoria sem antes compreender profundamente e com precisão a raiz dos problemas que você está identificando. E aí um outro ponto que eu recomendo muito que você preste atenção, que é usar uma inteligência na definição das ações de melhoria. Não é simplesmente juntar numa sala alguns líderes e fazer um brainstorm, assim, o que a gente pode fazer? Vamos fazer isso, isso e isso, pronto. Estão definidas as ações de melhoria para o próximo ano. Não, existe uma inteligência em como definir ações de melhoria. Então, um erro muito comum que eu vejo que as empresas fazem é só pensar o que a gente pode fazer a mais. E eu gosto muito de trazer uma provocação, né, trazer uma reflexão para as lideranças, para quem estiver participando desse processo de tomada de decisão, que é considerar 4 possibilidades. O que nós vamos começar a fazer, o que nós vamos continuar fazendo, o que nós vamos parar de fazer, e muitas vezes essas são as melhores soluções que aparecem, principalmente quando se trata de saúde mental, né? O que a gente vai parar de fazer e o que nós vamos fazer diferente. Então, às vezes, boas ideias de ações de melhoria, elas não estão na categoria o que nós vamos começar a fazer. Elas estão nas outras 3 categorias. Bom, eu falei que eu ia trazer 4 pontos decisivos para garantir a conformidade das empresas, né? Então, eu já falei de 3, agora eu vou falar do 4, que é a capacitação da liderança. O texto da NR1 não coloca explicitamente a capacitação da liderança como uma coisa obrigatória para as empresas. Mas a norma impõe algumas responsabilidades para as empresas que só podem ser cumpridas se os líderes forem treinados. É por isso que a capacitação das lideranças é uma das ações mais recomendadas para garantir a conformidade. Capacitação em quê? Quais competências que os líderes precisam desenvolver? Comunicação não violenta e tudo que tem a ver com isso, né? Diálogo, empatia, escuta ativa, porque os riscos psicossociais são intangíveis. Eles não aparecem nas máquinas, eles aparecem nas conversas. Então, treinar o gestor em habilidades de diálogo, em escuta ativa, e como se diz na comunicação não violenta, na compreensão dos sentimentos e das necessidades humanas, isso é altamente recomendável para que ele reconheça sinais de estresse, de depressão, de burnout, e que ele possa servir como um primeiro atendimento quando ele identifica uma pessoa em sofrimento. Sem esse treinamento, o PGR da empresa corre o risco de se tornar uma documentação morta, que não reflete a realidade. E isso é uma coisa que os auditores fiscais vão estar atentos para punir.
segurança psicológica. Ambientes que têm segurança psicológica são ambientes onde as pessoas podem expressar suas vulnerabilidades sem ter medo de sofrer qualquer tipo de represália por isso. Esses treinamentos em comunicação não violenta, em escuta ativa, já tendem a criar naturalmente um ambiente de segurança psicológica nas equipes. Mas esse tema da segurança psicológica pode ser tratado não só como um tema secundário, como um efeito desejável de um outro treinamento, mas pode ser também o foco principal de um treinamento. Imagina um lugar onde o colaborador se sente à vontade com seu chefe, a ponto de dizer que ele está confuso, que ele está frustrado, que ele está angustiado com alguma coisa, sem medo de ser julgado porque ele está falando isso, ou de passar por qualquer tipo de constrangimento. Nesse contexto da saúde mental nas empresas, isso faz muita diferença. Aliás, a segurança psicológica no trabalho, muitas vezes, é mal compreendida pelas pessoas e é subestimada. Muitas pessoas não têm a noção da importância que tem a segurança psicológica dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Quando as pessoas se sentem psicologicamente seguras, elas são capazes de compartilhar suas ideias, suas dúvidas, suas preocupações, e com isso a empresa fica mais produtiva, mais eficiente, mais inovadora. Uma das habilidades que precisa ser desenvolvida na liderança, por exemplo, é a prática do feedback. Os líderes precisam aprender a dar feedback de uma maneira que ajude a alinhar expectativas com as pessoas, que ajude a desenvolver habilidades e que gere ganho de produtividade no trabalho, mas com respeito, preservando a autoestima e o senso de dignidade das pessoas. E um ponto importante que eu quero trazer também é o seguinte: cuide dos gestores. Tem um relatório que foi produzido pela Gallup, que é o State of the Global Workplace, que é considerado o maior levantamento contínuo sobre a experiência do empregado no mundo, que identificou que 70% do engajamento de uma equipe são atribuídos diretamente ao seu gestor. O que esse dado revela para a gente? Que o gestor é como um termômetro da saúde mental dentro da empresa. Se o gestor está desengajado ou está sofrendo de burnout, a equipe dele inevitavelmente vai seguir o mesmo caminho. Então essa mudança na legislação, essa mudança na NR1, ela me lembra muito quando o cinto de segurança começou a ser obrigatório dentro do carro. No começo, ninguém tinha o hábito de usar cinto de segurança, era uma coisa rara, muita gente não usava cinto de segurança, eu não usava. E aí, com a lei do cinto de segurança, as pessoas começaram a usar por medo de serem punidas, por medo de levar multa, e aos poucos isso foi se tornando algo consciente, uma consciência da importância disso para a segurança dos passageiros. Então, essas novas exigências legais estão chamando a atenção das empresas para uma mudança de mentalidade. As empresas estão saindo do campo do seria bom se as pessoas estivessem felizes e entrando num outro campo que é estamos deixando dinheiro na mesa por falta de gestão. Diversas pesquisas já mostraram que ambientes de trabalho que favorecem a saúde mental e o bem-estar das pessoas reduzem até 40% o absenteísmo por transtornos mentais e reduzem em 30% o turnover, a rotatividade. Imagina a economia que isso gera para as empresas com o recrutamento e com o treinamento de novos colaboradores. E aí tem um problema que muitas pessoas não olham, que vai muito além da falta no trabalho, de quantas pessoas faltam no trabalho. Existe um custo do presenteísmo, que é um custo invisível que acontece quando o trabalhador vai para o trabalho, ele está lá fisicamente na empresa, mas ele não consegue produzir porque a mente dele está em sofrimento. E tem estudos que mostram que para cada um trabalhador que se afasta, pede um atestado e se afasta, tem mais 9 trabalhadores em estado de presenteísmo. Tem um conceito também que está se falando há alguns anos dentro das empresas, que é o employer branding. É a marca do empregador. E isso tem muita influência com a atratividade da empresa para novos talentos. A reputação da empresa no mercado hoje em dia é um diferencial de sobrevivência. Tem um estudo que foi realizado pela Great Place to Work que mostra que empresas que investem no bem-estar dos colaboradores têm 78% mais candidatos por vaga nos seus processos de recrutamento e seleção. Além disso, empresas e equipes onde tem mais saúde mental, as pessoas têm mais capacidade intelectual e criativa. Isso favorece a inovação, porque ambientes psicologicamente seguros geram 3 vezes mais ideias criativas e soluções inovadoras. Isso gera qualidade e eficiência, porque pessoas com uma boa saúde mental tendem a ter menos erro, a gerar menos retrabalho, porque elas trabalham mais focadas no que estão fazendo. E gera também mais satisfação do cliente. Empresas com colaboradores mentalmente saudáveis apresentam índices de satisfação do cliente
25% mais altos. Além disso, tem um fenômeno que é até intuitivo para a gente entender, que é o fenômeno da reciprocidade. Isso tem em qualquer relação, né? Em casamento, por exemplo, uma relação de equilíbrio, uma necessidade que eu sinto de equilíbrio entre o dar e o receber. O quanto que eu dou nessa relação e o quanto que eu recebo nessa relação. Pessoas que percebem, que recebem coisas boas da empresa, que são bem tratadas, que são tratadas com dignidade, com respeito, que percebem que a empresa cuida delas, do seu bem-estar, elas tendem a também querer cuidar da empresa. Também se dedicar para o sucesso da empresa. É um fenômeno natural das relações. Então as empresas estão percebendo que a saúde mental e o bem-estar das pessoas não é um custo. É um dos investimentos mais rentáveis de qualquer organização. Então eu imagino que muitas empresas vão se preocupar só em garantir a conformidade com a legislação, para evitar multas ou para evitar passivos trabalhistas. E algumas vão além disso, vão aproveitar os benefícios que podem ter de uma boa gestão da saúde mental e do bem-estar das pessoas. Então, se você precisar de ajuda para fazer um diagnóstico, para planejar os próximos passos, ou para capacitar os colaboradores e a liderança nesses temas que a gente está falando, para garantir que a sua empresa tire o melhor proveito disso tudo, pode entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um abraço.